Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, na verdade, porque a maioria do nosso público são mulheres, mas a mais um episódio do Você Pensa Demais, nessa série de episódios com convidadas. E hoje eu estou aqui pela segunda vez, porque a gente já gravou esse episódio uma vez e tivemos alguns probleminhas técnicos e estamos regravando, porque ele é um episódio muito importante, muito especial. Mas eu estou aqui com a Jana, que é uma pessoa que fez parte de um processo muito especial da minha vida. Eu vou deixar ela contar com que ela trabalha para vocês entenderem um pouquinho. E a gente vai falar sobre um assunto que faz muito parte da nossa cultura e muito parte dessa expectativa e desses sonhos também de nós mulheres, que é festa de casamento. Então, Jana, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de quem você é para a gente começar esse papo. Bom, meu nome é Janaína Biscaia, eu sou produtora de eventos na Votos Eventos, é uma empresa que nasceu no meu coração há mais ou menos quase 12 anos atrás. E de lá pra cá a gente tem, graças a Deus, né, temos participado de muitos momentos importantes na vida de um casal, né? Eu falo que o casamento hoje é maravilhoso a gente estar presente e vendo os casais iniciarem a sua vida juntas. Então, assim, para mim é um privilégio fazer parte desse momento na vida de tantos casais. Foram mais de 500 casamentos celebrados já, inclusive o seu, com o Book. Foi uma festa linda. Eu nunca me esqueço de como foi especial cuidar desses preparativos com você. Eu lembro muito da sua mãe também te acompanhando todos os processos. Então, para mim, realmente é uma honra estar aqui, Nanda. Obrigada pelo convite. Uhum. Ai, foi muito especial. Então, a Jana foi a minha assessora de casamento e foi uma pessoa muito fundamental, assim. Eu acho que foi a primeira, talvez, depois do lugar, assim, para fechar a data, né, mais profissional que a gente escolheu. E a gente sentiu muita segurança com você, assim. Eu lembro que eu falava pro Hugo, quando a gente acabou fazendo reunião com vários profissionais, né, e eu falei, não, amor, mas eu quero aquela Janaína lá, porque eu senti que se não tiver o bolo, ela faz um bolo na hora, mas ela dá um jeito de ter um bolo na festa, porque é muito nítido, assim, o quanto você é comprometida com o seu trabalho, o quanto você é responsável em estar ali com a noiva, com o noivo, realizando aquele sonho, né? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o processo da festa mesmo, do casamento, e eu queria fazer essa diferença, porque a gente não vai falar de casamento. Então, todo mundo vai ver a gente falando muito da festa, e talvez pode ficar assim, nossa, mas elas acham que casamento é só festa? Não, a gente sabe que tem muita coisa, né, Jana? Que acontece Sim, depois da festa e que precisa ser exatamente. falada também e cuidada. Mas eu decidi fazer um episódio sobre esse assunto porque eu atendo muitas mulheres que estão nesse processo também. Muita gente me procura Perfeito. durante esse processo de noivado, que é um processo muito sensível emocionalmente. E eu acho que a festa, ela começa a mexer, às vezes, em algumas coisas com a gente, não importa o tamanho da festa. Se você vai fazer, se você não vai fazer, até isso já é uma questão. Se você vai fazer uma festa ou não vai, já é Sim. uma questão, às vezes, que mexe com várias coisas. Porque culturalmente, principalmente nós mulheres, a gente é ensinadas a sonhar com isso. Então, às vezes, mesmo uma mulher que nem tem o desejo de se casar, ou tem o desejo de se casar, mas não tem o desejo de fazer uma festa, culturalmente existe expectativa sobre esse Uma tema pressão, né, a Nanda? vida dela, né? Então eu acho que é um assunto muito importante da gente parar para pensar e colocar algumas coisas no lugar para ajudar a gente a encarar esse processo para quem decidir e desejar se casar, desejar celebrar de qualquer forma que seja essa festa de casamento, de uma forma mais saudável, né? E aí, Perfeito. Jana, para a gente começar, a primeira coisa que eu pensei da gente falar é que assim, o casamento, ele é muito esse marco da formação de uma nova família, né? Então, independente da idade que você tenha, por exemplo, eu casei super nova, mas tem mulheres que casam com 30, 40 anos, mas eu acho que tem esse marco de, tá, agora eu estou formando a minha família, eu estou Isso. saindo aqui de alguma forma da minha família de origem. E eu percebo que esse é um ponto assim, que não importa a idade, não importa o momento que a pessoa está casando, que causa algum tipo de, seja atrito, seja de emoções desconfortáveis, seja de tristeza, seja de saudade, mas é um momento delicado. Isso de estar saindo, se afastando da sua família de origem. E daí eu percebo que na festa de casamento, todos os envolvidos estão muito à flor da pele com esse sentimento. Não só os Sim, noivos, mas também os pais. com certeza. E eu queria que a gente começasse falando um pouquinho desse papel das famílias nessa parte de planejamento de festa e de viver as festas, assim. O que que você percebe disso? O que que você acha disso?
É, assim, Nanda, eu realmente, isso é muito claro no nosso planejamento, né? Os primeiros passos que eu dou ali com o casal, ou nas primeiras reuniões, eu já tento perceber como que vai ser essa divisão, né? Porque assim, Aham. a gente sabe que é uma festa cara, que não é todo mundo que tem aquele dinheiro pra investir, assim. Então, eles contam com ajudas dos pais, né? Tem um perfil específico de casais que contam com a ajuda dos pais. Então, hoje eu atendo dois perfis. Tem aqueles casais que são jovens, que às vezes não têm ainda um controle financeiro ou uma disponibilidade financeira para bancar toda essa festa. Sim. E aí, quando eles optam em dividir isso com os pais, eu percebo que em algumas situações os pais, por estarem ajudando financeiramente, de alguma forma, se sentem nesse direito também de dar as suas opiniões e acaba, muitas vezes, eu percebo, de uma forma muito singela, assim, acaba até ocultando os gostos dos noivos para satisfazer uma vontade dos pais. Eu percebo isso também. E eu também tenho casais que bancam a sua própria festa e os pais, assim, dão pouquíssimas opiniões, os noivos acabam nem envolvendo muito, porque eles já estão num outro nível de maturidade, etc., que acha que não tem necessidade de compartilhar essas escolhas com a família. Por quê, Nanda? Você sabe disso, lida com isso também, e eu do lado de cá também fico observando muito, né? As pessoas elas dão muitas opiniões que às vezes não foram solicitadas. E às vezes essas opiniões, no meio de tios, almoço de domingo e etc., acabam contradizendo opiniões que já foram fechadas, ou fornecedores que já foram fechados, ou um estilo de uma festa que às vezes a noiva tá ali só comentando por comentar e alguém acaba também dando uma opinião que não foi solicitada e a noiva acaba ficando chateada, acaba gerando um incômodo, uma mágoa. Eu percebo, em várias conversas a gente percebe isso acontecendo. Mas quando os pais, eles querem, voltando para os pais ali, quando os pais eles estão participando ativamente junto com os filhos, o ideal é que o ideal é que eles entendam esses limites, até onde eles podem dar as suas opiniões e até que momento é saudável a forma com que os pais apoiem os filhos nessa construção do casamento, sem realmente ocultar ou não validar o sonho da noiva, sabe? Porque às vezes o sonho da noiva é casar com um vestido de uma forma, mas a mãe acha lindo o vestido de uma outra forma, porque a mãe casou assim, porque... E às vezes a gente não tá falando da mãe, a gente tá falando da filha, que é uma mulher, que tem seus sonhos, tem suas expectativas, tem as suas crenças. Então, assim, a gente encontra às vezes alguns atritos em determinadas situações que às vezes os pais nem percebem, ou são situações que às vezes a gente percebe também que é um pouco mais forçado. Mas estabelecer esse limite desde o começo, para ambos os lados, é muito importante. Para ficar saudável, para ser um planejamento mais tranquilo, sabe? Em paz. Total. Eu vejo que são às vezes alguns detalhes que a gente precisa entender que a gente às vezes não vai conseguir controlar a reação do outro, porque a gente nunca tem Sim. controle sobre os É. comportamentos dos outros, mas compreender e encarar isso de uma forma saudável também. Então, por exemplo, isso do vestido. Eu vejo muito, e assim, acho que todas as minhas amigas que casaram, a gente teve histórias assim desse tipo. Então, por exemplo, a nossa geração é uma geração de vestidos mais minimalistas, né? Então, são aqueles Sim. vestidos mais retos, tecido liso, sem Floridos. renda, Aham. sem brilho e tudo mais. E a geração das nossas mães, todas renda, brilho, manga Manga bufante, bufante, aquilo. é verdade. Então, todas as minhas amigas que casaram e tiveram esse momento de provar vestido de noiva e tudo mais com as mães, era nítido a reação das mães quando a gente prova um vestido liso e quando a gente prova um vestido Aham. com renda, com brilho Sim. e tudo mais. Porque eu lembro até que eu fui com a minha avó também, minha avó, não, esse sim tá com cara de noiva. Agora tá com cara de noiva, porque tem esse imaginário do que pra elas foi cara de noiva, né? Então eu acho que vem desse lugar que a gente tem que ter daí uma maturidade. E eu falo que a gente, porque o público que escuta, eu acho que é muito mais esse público que tá casando do que um público que tá casando as filhas, né? Tá. Mas eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de entender que essas reações fazem parte de expectativas delas, de desejos delas, mas que a gente pode, lógico, tá tudo bem ficar triste, falar, nossa, eu gostaria que minha mãe olhasse meu vestido liso e falasse que foi o mais lindo, mas de não abrir mão do que você quer e do que você gosta, do que é importante, para querer agradar ou satisfazer ali É um, verdade. um Isso é muito desejo importante. que na verdade, talvez nem é o maior desejo da sua mãe que você case com um vestido de paetê ali. Ela só tá falando que o que ela acha mais bonito é o de paetê, sabe? Aham. Então, eu acho que é importante a gente ter essa maturidade de separar, de entender que
os pais podem ter não só sobre o vestido, mas sobre a forma que vai ser a festa, sobre quem vai ser convidado de uma forma. E tá tudo bem você frustrar essas expectativas. Isso não significa que você está fazendo algo errado, né, É, Jana? desonrando, né, o pai e mãe, mas é uma forma de você ter uma opinião, né, e já começar Sim, ali aquela quebra do cordão umbilical que a gente fala também, né, porque total. tá saindo, tá criando um novo lar, tá saindo ali do ninho dos pais, então de alguma forma você também mostrar que já tá acontecendo essa maturidade, então eu acho que o casamento ele serve para dar essa separação também, né, de olha, eu gosto disso, eu gostaria de seguir dessa forma. E entender também que é a opinião do outro, né? A gente não consegue mudar Sim. mesmo, é isso aí. Total, e eu percebo que esse período de noivado, assim, e de decidir essas coisas, não só sobre festa de casamento, mas onde vai morar, principalmente para pessoas que às vezes ainda moram com os pais antes de casar, ou não moram com os pais, mas dependem financeiramente dos pais de alguma forma e tudo mais, é um intensivão de colocar esses limites, né, Jana? Então, assim, que é o último momento que você acaba, talvez, decidindo coisas muito grandes da sua vida em conjunto com outras pessoas. É, e Depois não, disso, não são. você. E não são só seus pais, né, Ananda? A gente também tem os pais do noivo, né? Total. Então, são duas mães e dois pais dando opiniões, porque às vezes interferem, né? Tipo assim, o pai da noiva pode interferir numa escolha do noivo e vice-versa, né? Falando de Sim, mães, aí tem aquela relação sogra, etc. Então, para que comece uma vida tranquila, a dois, porque todo mundo vai conviver pro resto da vida, a gente espera, é bom realmente esses limites sejam bem pré-estabelecidos sim. mesmo. E isso é muito curioso, né, Jana, que você falou do sogro e da sogra, porque o sogro e a sogra, eles são pessoas que não têm tanta intimidade com um dos lados, mas que tem muita intimidade com o outro dos lados. Então, Sim. assim, por mais que você se dê super bem com o seu sogro e com a sua sogra, você não tem a intimidade deles e eles com você que o filho tem. Só que eles te falam coisas nesse momento do casamento que são as Como se coisas que eles fosse. falam para os filhos, né? Então, por exemplo, Exatamente. eu vejo muito isso, é muito comum. Às vezes tem uma coisa assim que a mãe fala. A sogra pode falar a mesma coisa, mas a sogra falar irrita a noiva de uma maneira, tipo assim, Dá outro 1 milhão de nível. vezes maior do que a mãe. Mas pode ser a mesma fala, a Pode. mesma opinião. Mas por quê? Porque não tem essa intimidade que tem com a mãe, que às vezes as coisas daí são mais relevadas. Mas eu Verdade. acho que precisa ter essa visão também que o sogro e a sogra são os pais da pessoa que você está casando, né? Porque às vezes eu vejo que colocam o sogro e a sogra numa posição como se fosse mais distante, sabe? Então assim, eles não têm tão a ver com isso quanto meus pais, mas não, eles são pais iguais, mas eles são pais do outro lado, né? Também terão a ruptura, né, de um filho saindo de casa. Então, Sim, assim, independente que não é uma filha, mas é um filho. Então, assim, o nível, o grau de onde ele tem naquela família e a posição, ele é a mesma. A diferença é que a gente sabe que pais de noiva, se né, a família da noiva, ele é a mãe, os pais, eles acabam se interferindo muito mais, porque é tradição, é uma tradição mesmo, né? Que geralmente a noiva, ela tem, antigamente, ela, a família da noiva pagava só a festa e a família do noivo a moradia. Isso mudou muito, mas antigamente isso era muito forte, por isso que tinha os dotes e tudo mais. Mas a gente sabe que quando a filha é noiva, a preocupação é outra. Inclusive, eu fiz recentemente um casamento em momentos diferentes, em anos diferentes da filha e depois do filho, né? Então eu lidei com a mãe como sogra e a mãe como mãe de noiva. E foi muito legal, porque eu falei assim: hoje você é a mãe da noiva, você não é mãe do noivo. Ela, nossa, hoje a minha responsabilidade é totalmente diferente, porque aham, sendo mãe do noivo, ela acompanhava coisas pontuais. Sendo mãe da noiva, ela estava em tudo: decoração, buffet, vestido, grinalda, sapato. E ela falou: nossa, é totalmente diferente, né? Se você ser uma mãe de uma mãe de uma noiva e de um noivo no processo de casamento. E você percebe realmente que tem essa separação, essa distância um pouco mais, mesmo que sutil, mas ela existe. sim, sim, total. E como é importante a gente ir tentando fazer esse esforço de compreender uns aos outros. Eu acho isso tão É um importante, Diana, e isso desafio. nunca significa aceitar. E daí tem até uma história que eu falei na outra vez que a gente gravou, mas que eu queria repetir, do meu sogro e da minha sogra, que me marcou muito quando eu tava casando. E, enfim, o meu sogro e minha sogra presentearam a gente com a nossa festa de casamento. Só que eles deram muita liberdade pra gente nesse processo. Então foi muito especial mesmo, porque eles deram como um presente mesmo e a gente podia tomar todas as nossas decisões. E isso foi muito legal. Inclusive sobre a lista de casamento. Então a gente fez a nossa lista e a gente colocou as pessoas que a gente queria convidar.
E dentro dessa lista, a gente já incluiu pessoas que eram amigas dos nossos pais, que trabalhavam com eles, porque para mim e pro Gu, isso também era importante, era um desejo nosso que essas pessoas tivessem. Só que daí, o meu sogro e a minha sogra, eles passaram por um processo que eles casaram em 2 anos, os 3 filhos. Então foi um processo bem intenso de casamentos, assim, na família deles. E o casamento das minhas cunhadas, eles tinham sido. Um foi ainda naquele finzinho de pandemia, que não estava podendo fazer eventos grandes, então foi um casamento menor. O da minha outra cunhada foi um casamento na praia, em outra cidade e tudo mais. Também não era um casamento que dava pra ser muito grande. E o meu casamento e o do meu marido, né, que é o filho, foi o único que foi em Londrina, na nossa cidade e tudo mais. E daí eu lembro que meu sogro chegou e falou assim, pra mim, pro Gu, a lista já tava pronta, a gente já tinha uma lista grande, já era um casamento pra, sei lá, acho que umas 250 pessoas quase que tava a nossa lista. E daí eu lembro que meu sogro chegou e falou que tinha algumas pessoas que a gente não tinha colocado e que ele gostaria de convidar, se tivesse tudo bem pra gente. E a gente falou, tipo, nossa, não, claro, pode chamar, eu tava super tranquila em relação a isso. Daí ele falou assim, eu fiz uma lista de 54 casais. Quando ele falou isso, eu fiquei muito em choque, porque assim, 54 pessoas pra mim já seria muito, entendeu? Sim, E daí 54 era casas é o dobro. 54. Eu não lembro agora se era 54, 44, mas eu sei que eram muitos. E eram casais. Eu lembro que dava quase 100 no final. E daí, assim, eu e o Gu, daí o Gu ficou em choque, assim, daí a gente conversou com ele, enfim. E daí a gente decidiu sobre quem dessas pessoas chamaria, quem faria sentido. A gente não chamou todo mundo. Mas por que que eu tô falando isso? Porque o casamento do meu sogro e da minha sogra foi um casamento, na época, que eu acho que eles tiveram 800 convidados. Meu Deus. Foi um casamento gigantesco. A minha sogra fala que tem gente que às vezes chega pra ela e fala que tava no casamento dela, que ela nem sabia que tava no casamento dela. Antigamente era isso, né, mesmo, né? E Uns era esse 30 anos atrás. contexto. E os pais que fizeram a festa, e os pais que chamaram. Então, assim, por que que eu digo isso? Porque é muito fácil a gente pegar e transformar, por exemplo, uma fala dessa em uma coisa tipo assim, nossa, como assim? Negativa, 54 né? pessoas, já fica brava. Mas assim, lógico que eu fiquei em choque na hora de tipo assim, meu Deus, como assim? Mas de compreender, de tipo assim, meu, olha o contexto onde eles vieram. O nosso casamento é um casamento super pequeno, se for olhar em Comparado ao comparação deles. com o que eles tiveram, né? Talvez eles, essas 54 pessoas, casais que eles querem chamar, já tem um monte que eles tiraram, que eles decidiram que não faz sentido chamar, né? Quanta liberdade talvez eles estão dando pra gente decidir, que eles nem tiveram pra decidir quando foi o deles, né? Então eu acho que fazer esse esforço de compreender o contexto das pessoas e de ir, lógico, colocando limites, conversando e tudo mais, com calma, faz a gente encarar esse processo de uma forma mais leve. Até Faz. porque é a primeira vez na história que os casamentos dizem mais a respeito dos noivos do que dos pais. Isso Porque isso mesmo. que você falou dos dotes e tudo mais, todo o contexto que a gente tem cultural disso, até os convites de casamento mesmo. Hoje em dia alguns ainda vêm, mas muitos já nem vêm mais. Mas que coloca o nome dos Faz. pais, né? E daí Convidam, né? convidam vocês para o casamento dos É filhos. verdade. Então, isso é a cultura, é uma festa dos pais para celebrar os filhos. Hoje isso tem mudado, é uma festa dos filhos que celebram o amor deles, ok. Mas não foi assim a vida toda, né? Então, acho importante a gente ter paciência em compreender esse processo para colocar limites de uma forma mais leve também, sabe? Eu percebo que quando você se coloca assim, eu fiz muita terapia também, né, há um tempo atrás, para poder lidar também com essas questões, né? Porque assim, imagina, a gente lida com mulheres, cada mulher tem a sua expectativa, tem as suas frustrações, tem as suas histórias, tem as suas camadas, suas bagagens e elas, e assim, às vezes a noiva mais tranquila na semana, ela dá aquela leve surtadinha, o que é normal, o que é esperado, porque são muitas emoções, então a gente tem várias camadas ali. E entender assim que a gente se colocar no lugar do outro, isso é importante, né? Então, peraí, ela tá falando, minha sogra tá falando isso, a mãe tá falando, mas deixa eu entender deixa eu sair do meu e tentar entender sobre a expectativa dela, para que isso para mim não gere um problema, não gere uma mágoa, não leve no coração e não seja uma coisa carregada e pesada, sabe? Eu acho que quanto mais a gente vai se colocando no outro, tentar entender que não é sobre você, que às vezes é uma opinião do outro, que reflete os gostos dele, aí entra um pouco da terapia, né? Que eu acho que é muito Total. importante que a noiva. Eu até falo assim, até puxando um gancho já, às vezes as noivas elas não sabem como lidar com as emoções, porque realmente é difícil lidar
lidar mesmo com emoção. Então, eu tenho orientado muito, olha, talvez fazer um acompanhamento terapêutico, até para você Total. poder lidar, porque ai, é tanta camada, né? Tá saindo da casa de uma mãe, às vezes a mãe tinha tudo, e aí tem o ninho vazio, e aí você tem a separação, tem a vida adulta que começa, porque assim, não é só o casamento, Total. o dia seguinte ele vai chegar, as preocupações, a rotina, o dia a Lógico. dia. Então, ter isso muito bem preparado para não achar também que é um morango, né? Eu falo assim, a vida não é um morango, a vida ela É é dura e tem difícil, que estar lógico. preparado para isso. Sim, e eu vejo muita gente, né, Jana, falando assim, nossa, mas já são tantos gastos, eu não consigo gastar com terapia agora. E realmente são muitos gastos, mas daí você não gasta com terapia e você enlouquece lidando com todos os outros gastos, né? Exatamente. Então, é muito importante. E assim, dentro disso que você tá falando, Jana, como que você vê que as emoções são um desafio nesse processo de planejamento de casamento, de festa de casamento? Essa questão de emoções é um super desafio. Acho que depois da lista de convidados, o maior desafio dos noivos é lidar com as emoções. Porque tem aquelas emoções das pessoas que dão opiniões, dos familiares, pessoas que, mas a minha festa foi assim, a sua vai ser alçado. As comparações dentro da roda de amigos ou da roda de familiares também é um peso muito grande que às vezes cai sobre a noiva. E sem ela perceber, ela acaba às vezes depois mudando opiniões para agradar alguém. Então, saber lidar com essas emoções é muito importante. E um fator também, Nanda, que eu acho muito importante é que assim, nós estamos lidando com o sonho. Eu nunca invalidei isso e cada casamento para mim é único e cada noiva tem a sua expectativa sobre aquilo, mas nós lidamos com fornecedores que são humanos, né? São pessoas, então assim, já tive muitos problemas com organização de casamento, fornecedores que não cumprem com o seu papel, a sua pontualidade, com o seu trabalho. É muito difícil a gente criar expectativas sobre o outro e achar que o outro vai nos atender na mesma régua, né, que a gente leva para nossa vida. Então eu percebo que às vezes as noivas, não invalidando, mas assim, no meio do processo, às vezes a cor de sei lá, de uma toalha ou um tipo de uma cadeira, detalhes que são pequenos para nós, mas a gente não invalida. Mas para a noiva aquilo não é um grande problema, mas aquilo é a ponta de um iceberg, assim, sabe? Então às vezes a noiva ela vem engolindo muita coisa, só que chega numa hora que ela às vezes ela explode por coisas muito mínimas que ninguém entende, ninguém vê, não vai dar diferença nenhuma na decoração e etc. Só que para ela aquilo se torna algo muito grande e às vezes a gente nem tá falando sobre a cadeira e nem tá falando sobre a Total, toalha. A gente tá total. falando sobre coisas que vêm atrás, que vêm acompanhando ela nesse processo. Então, eu estando desse lado e conseguindo entender isso, eu consigo separar aquele nervosismo e aquela explosão e falar, olha, não é sobre isso, tem mais alguma coisa que está te incomodando, você entende que isso aqui, os seus convidados não vão entender a diferença, que realmente houve uma falha, o fornecedor ele errou, a gente não consegue resolver, mas vamos tentar ver por uma outra forma, vamos tentar mudar dessa forma, tipo, você fica melhor dessa. Então assim, eu sempre tento trazer soluções mediante os problemas, que às vezes nem são meus, mas fazer com que o ambiente fique mais agradável, porque às vezes a noiva ela se pega num detalhe e às vezes a festa inteira de anos de planejamento caríssimo é totalmente invalidado por conta de algo que não sai como ela gostaria. E a gente está falando de pessoas, né? De humanos. Então, realmente, saber lidar com essas emoções de frustrações ou que algo não sai do controle, porque sempre alguma coisa não vai sair do controle. A gente está falando de chuva, a gente está falando de clima, a gente está falando sobre várias coisas, né? Vários fatores que podem realmente sair um pouco ali do script. Mas por isso que tem uma assessoria que está ali para segurar o rojão, entendeu? E fazer com que as coisas aconteçam. Então, decisões impulsivas também, então tomar decisões mediante emoções. Às vezes a noiva tá num momento de negociação e a emoção fala mais alto e ela não pensou direito antes de dar uma resposta para um fornecedor ou assinar um contrato. Então eu percebo que a emoção ela atrapalha em várias coisas, né? Durante o pré, o durante, o depois. Então, ter que saber lidar e entender esses conflitos, eu acho que é muito importante, Nanda. Total, Ter Jana. opinião forte também para seguir com as suas decisões também já é também uma forma de ter uma emoção amadurecida também, né? Eu acho que tudo isso compõe ali a bagagem do casamento. Sim. E enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase do Aaron Beck, que ele é um psicólogo que fundou uma abordagem dentro da psicologia, que ele fala assim, que não, vou parafrasear, não vou falar exatamente do mesmo jeito, mas ele fala que não é muito sobre o que está acontecendo,
mas sobre como a gente está interpretando o que está acontecendo. E eu vejo que isso se aplica muito dentro disso que você está falando. Então, assim, não é muito sobre a toalha que deu errado, não é muito sobre o vestido de uma madrinha que ficou num tom que não era o que você queria, mas é sobre como você está interpretando aquilo. Então, como uma Exatamente. falta de amor, como algo que as pessoas vão te julgar. E são interpretações mais profundas que às vezes são dificuldades que você já tem na sua vida, sem ser nada a ver com o casamento. É, Então, o casamento só está sendo um reflexo de algo que às vezes você está lutando a sua vida toda e você nunca lidou. exatamente. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, essas questões de madrinhas, padrinhos, por exemplo, meu, às vezes vira um negócio tão grande na vida das pessoas, mas por quê? Porque é algo que não estava sendo lidado e trabalhado sobre amizades na vida muito antes do casamento. Então não tem a ver com a festa de casamento, mas tem a ver com coisas na sua vida, áreas na sua vida que você precisa lidar, que você precisa trabalhar, que você precisa entender, elaborar, para conseguir lidar também com esse momento de forma saudável, né? Então, Sim. assim, eu lembro que no meu processo, você falou isso pra mim, né? Quando eu tava decidindo padrinhos, você falou, Nanda, não se arruma com um padrinho que Nossa, é você verdade. se arruma só com a sua mãe ou com amigas que você, tipo, sabe, eu poderia escolher poucas pessoas ali no dia pra se arrumar comigo, era um espaço pequeno, né, onde eu tava se arrumando. E eles falaram assim, ou se arruma só com pessoas que você tem muita certeza que vai ficar tudo bem, né? Porque você falou que você já viu muito isso, né? Muita briga com madrinha ou madrinha querendo chamar mais atenção Vejo. da noiva. E assim, gente, não dá para isso acontecer no dia do casamento, no sentido de isso é um reflexo de muitas coisas que aconteceram antes e a gente deixou chegar até esse ponto, né, Jana? De limites que a gente não colocou, de pessoas que a gente está escolhendo para fazer parte da nossa vida que às vezes nem fazem sentido que façam, né? É entender que quem são os protagonistas naquele dia, né? Como eu faço o grupo dos padrinhos na semana do casamento e eu mando algumas orientações. Pessoal, olha, vamos sempre lembrar que os anfitriões, que os principais da festa são os noivos, então eu conto com a colaboração, com a orientação, com a pontualidade de vocês. Mas essa questão, nossa, isso aí assim, eu sempre falo da noiva com quem ela passar o dia, porque eu entendo que ela tá feliz, ela quer compartilhar, ela quer viver, assim, o que ela puder. Só que eu falo muito, olha, tudo bem você ter 12 madrinhas, mas você acha que realmente as 12 estão no mesmo nível de intimidade, estão na mesma prateleira pra viver esse dia com você? Ou você acha que tem algumas madrinhas que você não tenha tanta intimidade, que talvez elas podem se arrumar em outro lugar? Porque você não é obrigada, você não tem que ter todo mundo junto ali. E eu falo até hoje, assim, pra todas as minhas noivas, independente das idades e quantas madrinhas são. Você tem certeza dessa escolha? Porque, assim, é um dia que ele pode começar muito feliz, mas ele pode terminar um pouco mais estressante, com muita gente no quarto, dando palpite, você escutando, ai, porque eu não gostei disso, porque eu não gostei daquilo. Isso vai te incomodar, isso vai te influenciar. Uma vez eu tive uma noiva que casou no mesmo lugar que o seu. Ai, não, porque eu quero todo mundo junto comigo. Eu falei, você tem certeza? Porque, olha, coloca menos pessoas, né? Deixa as outras se virarem onde quiser. Não, 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 eu quero, eu quero, eu quero. Usou todos os quartos disponíveis, a gente não ficou nem a gente tinha espaço para cuidar do nosso camarim, etc. Num determinado momento, a cabeleireira me chamou no quarto e falou, Jana, pelo amor de Deus, tira todas as madrinhas da sala, porque a noiva ela tá muito estressada, ela tá no banheiro, nervosa. Eu falei, eu vou levar pra onde essas madrinhas? Que não tem lugar. E colocou todo mundo na sala, sabe? Então, assim, a gente sempre pensa além, né? Eu falo que uma assessoria que tá muito ligada, ela tá sempre pensando em possíveis problemas e como resolver esse problema. Então, e é entender que você não tá desmerecendo aquela amizade, só que não é uma amizade num nível de participar daquele momento ali com você. Vai ter a festa, vai ter as fotos, vai ter tudo, mas é um nível de intimidade tão profunda, né, que você tá ali passando o dia, uma maquiagem pode dar errada, você pode ter uma frustração ali do cabelo e etc. E qualquer comentário pode arruinar né, a sua preparação ali. Então, às vezes eu vejo problemas entre mãe e noiva, ou mãe e pessoas muito próximas, né? Então, quanto mais madrinhas que nem moram na mesma casa, que são amigas, que têm suas vidas e suas expectativas. Então, isso realmente é algo que eu percebo muito. A gente vem refinando o nosso olhar e tendo mais essa sensibilidade para entender o ambiente e as pessoas. E eu percebo que isso são coisas que não podem ser invalidadas, que precisa ser conversado. O meu papel é orientar e apresentar, né? Claro que a palavra final sempre é da noiva. Mas que bom que você passou por isso e entende realmente como fez sentido na época para você, né? Total, total. E até sobre isso que você falou, eu lembrei de algo que aparece muito também nas sessões com as minhas pacientes, de
uma idealização que existe sobre esse momento de noivado, que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou de expectativas irreais, não só de noivado, como sobre o dia do casamento, porque assim, até por conta de redes sociais, de post, então assim, meu, pode ter sido caótico o making off, mas você vai ver as fotos do making off que vão ser compartilhadas depois, vão ser aquelas fotos lindas, Perfeitas. vai Luz estar todo mundo natural, se fio. arrumando e tudo mais, e óbvio, ninguém vai colocar na legenda. A noiva não vai colocar, mas foi um caos com a madrinha tal, me estressei, me arrependi de ter chamado ela de madrinha. Ninguém vai Sim. compartilhar isso, né? Por razões óbvias. Mas eu já ouvi isso de muitas pessoas, muitas mesmo, Jana, de, meu, todo mundo tá sempre 100% feliz quando tá noiva e eu não tô. Tá todo mundo sempre 100% leve, vivendo a melhor fase da vida e eu não tô me sentindo assim, né? E eu Entendi. acho que vem disso de uma romantização também absurda desse período, de que não importa o que aconteça, vai estar tudo bem. Então, assim, meu, você vai chamar todo mundo, mas vai dar certo, porque você é a noiva e vai ser perfeito. Não, você vai fazer, deixar tudo pra última hora, mas não vai ser corrido, porque vai ser feliz, você vai estar gostando de escolher tudo, mesmo que você tenha trabalho, casa pra cuidar, um monte de coisa pra fazer. E a vida não é assim, Não é né? assim. Então, eu acho que é importante entender que esse período de festa de casamento, o dia do casamento, o noivado, é só um reflexo do resto da vida. Então, vão ter dias gostosos, vão ter dias tristes, vão ter dias que você vai estar animada, vão ter dias que você vai estar desanimada. E tá Vão tudo ter bem, vezes né, que vai dar Nanda? certo, Tá, vão ter coisas e tá tudo bem também isso, né? total, Porque são total, sentimentos, somos humanos, a gente tem dia que fica, acorda feliz, acorda revoltado com o mundo. Bom dia só se for pra você, né? Então, assim, total. é isso. E eu falo assim, que o maior acerto de uma noiva, de um casal, é viver com tranquilidade, escolher viver com tranquilidade. Porque, inclusive, eu fiz um casamento fora de Londrina, e aí eu tava andando na praia, assim, e várias noivas me mandando mensagem de outros casamentos, né? Aí uma amiga minha filmou, falou, Jana, qual que é o surto da vez e tal? E eu falei brincando e eu acabei postando essa semana. Eu falei, gente, a noiva que não surtar na semana do evento, ela é apenas uma menina, ela não viveu. E realmente, porque em algum momento, alguma coisinha vai tirar ela do plumo ali, né? E o que faz parte também é super aceitável e esperado, desde que ela entenda também que, pô, calma, deixa eu entender realmente se isso faz sentido esse tamanho de explosão, Sim, ou se um leve nervosismo também faz parte do processo. sim, Mas eu falo, gente, vive com tranquilidade, com paz, porque vai passar. É um processo, né? É um processo. sim. Então, leva um ano, leva 6 meses, leva 2 anos, mas é um processo que se você aceitar viver ele com leveza e com tranquilidade, saber que às vezes as coisas saem do controle, você fica mais tranquila, sabendo que as coisas elas vão seguir o rumo que elas têm que seguir e que tem muita gente por trás pensando para que isso aconteça da melhor forma possível. Sim, total, Jana, acho que isso faz super sentido, assim. E, ai, tem uma coisa que eu queria falar que eu esqueci. Ah, lembrei. Que eu acho que, assim, talvez uma forma de nossas emoções não serem um desafio, mas também serem aliadas, é ajustar essa expectativa no sentido de, meu, começou, ficou noiva, já entenda que vai ter coisa que vai dar errado, É. sabe? Já espere isso. Justamente por isso, por ser um reflexo da vida. Tipo, não tem a opção de ser tudo perfeito. Eu não romantizo nada, Nanda. Assim, eu não romantizo a maternidade, porque eu já sou mãe, tenho uma filha de 8 anos. Eu não romantizo porque eu acho assim, tudo é. A gente tem rotina, né? A nossa vida, a gente não tá 100% feliz. Então, no casamento, nas preparativos também não dá pra romantizar tudo, embora é um momento lindo, marcante, maravilhoso, uma vida a dois. Mas é isso, vai ter perrengue, vai ter reunião difícil, vai ter que lidar com pessoas difíceis, vai ter que falar não pra gente, pra muitas pessoas, pra muitos convidados, vai ter que escutar comentários que às vezes te desagradem. Então é saber, entender que é um processo que vai passar, mas você tem que saber como você vai passar por isso, né? Total. Qual vai ser a sua maturidade emocional para lidar com essas situações. E puxando o gancho, Nanda, essa questão de comparação, né? A grama Sim. do vizinho é sempre mais verde, a festa da outra sempre foi mais luxuosa, foi mais maravilhosa, minhas amigas estavam bem mais vestidas no casamento de fulano do que no meu. Essa questão de comparação também, ela é um grande problema, ela causa muita frustração. Muita gente que eu conheço assim, ai, não tô nem na rede social porque eu não quero me comparar a nada. E atingir expectativas que às vezes nem são delas, né? São dos outros. Sim, total. Nossa. E é tão frustrante isso mesmo, né? Da gente não aceitar viver o nosso processo, da gente querer Exatamente. viver sempre
o E a processo. realidade da pessoa também, porque às vezes a realidade daquela noiva que casou em Trancoso com 5 bandas é totalmente É, diferente da sua e tá tudo bem. E vamos encontrar uma festa que faça sentido, que tenha conexão, que tenha sentimento, que tenha verdade, né? Que tenha sensibilidade, que seja a sua cara, que as pessoas entravam assim, nossa, é a cara da Nanda, é a cara do Gu, isso aqui, olha que coisa linda. Não precisa ser o mais luxuoso, tem que acontecer dentro do que você espera, dentro da sua realidade, né? total. E assim, eu acho que daí no meio de tudo isso, a gente perde o mais importante, que é, meu, você tá casando com uma pessoa que você ama e que você naquele momento deseja passar o resto da sua vida com, sabe? Celebrando, né, o amor Então, e e daí sendo isso fica meio próximo. que como se fosse só um. Um Nossa, detalhe. aí e tem o vestido e tem o buffet e, tanana, e eu tô casando com o Gu. Sim. Não, é tipo assim, meu, eu tô casando com o Gu. E isso é o mais importante, né? E eu vejo que Então, muitas vezes a gente coloca valor nas coisas erradas. E em todos os casamentos que eu já fui na minha vida, eu percebo o quanto a sensação que eu tenho é que é o amor dos noivos que dá o tom, sabe? com Então, certeza. assim, meu, às vezes já fui em casamentos super luxuosos, assim, mas que, meu, você vê, os noivos parece que nem juntos ficam, assim, Meio no frio, casamento. né? Meio E vazio. não porque eles não se amam, nem nada do tipo, Aham. mas assim, às vezes foi tanta coisa, ficou tão perdido ali. Muita pressão. Mas quando você vê os noivos ali juntos, felizes, curtindo juntos, celebrando com as pessoas que eles amam, com as famílias, com os amigos, meu, isso faz a festa ficar tão gostosa. E não tem Verdade. nada a ver se foi uma festa chique, se foi uma festa simples, se foi um mini wedding, se foi um master wedding para 800 Verdade. pessoas, tanto faz. Mas assim, quando a gente vê que o propósito do casamento ali, né? O porquê aquele evento está acontecendo, está sendo verdadeiramente curtido, verdadeiramente valorizado, a galera vem junto, as pessoas se animam junto, as pessoas Ô, celebram junto. Nanda, e é tão gostoso ver festa que os noivos curtem, sabe? Os noivos assim, meu, eles estavam ali junto com o pessoal, estavam comendo, estavam bebendo, estavam vivendo aquilo. A gente percebe quando o casal vive e quando o casal não vive. E é triste ver casal que não vive. A minha equipe conversa, Jana, mas você viu a noiva? Nossa, ela não estava tranquila, ela estava o tempo todo querendo resolver problema e curtindo. E às vezes nem tinha problema, sabe? Então, assim, é tão mais leve quando os noivos tornam mais leve. Parece que é uma questão de clima. Se vem uma coisa meio pesada, é batata que as coisas dão errado no casamento. E assim, fala, meu, como isso aqui ia acontecer? Uma vez eu tive uma noiva que assim, era tão difícil o processo com todos os fornecedores que ninguém mais queria assim estar presente no evento, de tão difícil que foi a lidar com ela. E no dia aconteceu coisas inexplicáveis que eu falo, gente, não é possível isso aqui acontecer. Um padre esquecer uma cerimônia, um padre atrasar, sendo que ele faz isso todo final de semana, mas parece que quando tem um peso, uma pressão, parece que as coisas elas não fluem como elas deveriam fluir. É impressionante, mas isso acontece muito. Então, noivas, vamos ser mais leve, vamos deixar as coisas fluírem, né? Ter mais tranquilidade, ter a terapia em dia, para que as coisas Total. aconteçam da melhor forma possível. Total, total. E, meu, é tão. Nossa, eu acho que é tão importante a gente tentar fazer esse esforço de estar presente, né, Jana, no momento, e de não estar vivendo na Estar nossa presente. cabeça, né? Então, É. meu, a gente tá aqui, vamos curtir, vamos tá vivendo isso. Eu lembro que a mãe de uma amiga minha falou pra mim isso antes de eu casar. Ela falou assim: meu, quando você estiver entrando, Nanda, na cerimônia, para e pensa rapidinho, fala, não, esse é o meu casamento. E olha pra todo mundo que tá em volta, todo mundo que tá Sim. ali, olha pro Gu e tipo, lembra que esse é o seu casamento, fica presente ali, sabe? Entenda o que você tá vivendo. E eu acho que isso é tão importante, porque às vezes você tá, daí você já tá pensando, nossa, mas será que. E o pôr do sol, e que horas que vai ser o pôr do sol, e eu vou poder tirar as E a fotos, comida, e a e bebida, noivo, e e a a comida, e a banda. bebida. Nossa, por que que essa pessoa tá aqui? Meu Deus do céu, será que tal pessoa não veio? Não, não, não. E a hora que você viu, você entrou, nem pro seu noivo você olhou, você nem curtiu isso, de tão tensa que você tava. Então, assim, meu, curta. O que que é importante pra você, o que você valoriza? Por exemplo, em casamentos, eu sou super a pessoa da pista de dança. Eu amo estar na pista de dança, eu acho um momento super gostoso. Gente, no meu casamento, da primeira música à última música, eu não saí, eu não fui ao banheiro, eu não fiz nada. Eu fiquei na pista de dança 100% do tempo. E eu amei, eu curti. Quando acabou, pra mim, poderia ter ficado mais 3 horas ali, porque foi muito gostoso. Brincadeira, não poderia ter ficado mais 3 horas, não. Tava muito cansada. Eu lembro que até o Gu foi falar comigo, né, que estavam falando, vamos Hora extra. colocar a hora extra e tal. Daí o Gu, a gente só se olhou, tipo,
tem hora extra, vamos embora, tá muito tarde já, a gente tá cansado Que demais. às 8 horas elas passam, eu tenho assim, nossa, mas vai acabar cedo, mas vai durar 8 horas a sua festa. Não é muito Mas tempo. você pode contratar, né? Só que assim, eu falo assim, e é isso. E é você olhar e não ter assim, nossa, e se eu tivesse curtido mais a minha festa, se eu tivesse ficado mais na pista com meus convidados? Então, é essa sensação que eu falo que os noivos têm que levar pra casa. Nossa, eu curti, eu vivi e eu faria tudo de novo, sabe? É ter essa sensação de gratidão, de que viveu realmente tudo como tinha que viver. Total, total. E sobre aquilo também que você falou, que eu acho importante a gente reafirmar das decisões impulsivas, é muito importante a gente lembrar que a festa de casamento e esse período que é de celebrar o amor e tudo mais que a gente tá falando, mas é um mercado que movimenta muito dinheiro, né, Jana? Muito, muito E eu dinheiro. vejo como as coisas, como assim, a festa de casamento é diferente de, por exemplo, um aniversário, que é uma coisa que acontece todo ano e tudo mais. A festa de casamento é um momento ali único, que todo mundo deseja que seja a sua única festa, aquela que você está vivendo. Isso também é usado muito a favor do mercado, né? Então, assim, você Sim. precisa disso, você precisa daquilo outro. Quando, na verdade, é tudo isso que a gente tá falando. Você não precisa de nada disso. Você precisa, se você decidiu casar com alguém, estar casando com o amor da sua vida. Essa é a única coisa necessária para o dia acontecer. E eu lembro, eu até falei, tô falando isso porque hoje em dia tem aquelas fotos Do do, Bride, sai do de bride, noiva. né? Do É, vestido surgiu de muitas coisas noiva. nesses últimos 3, 4 anos aí. Muita tendência, muita novidade. É, que tipo, as noivas fazem um ensaio antes do casamento usando o vestido de noiva, maquiadas, com penteado e tal. E Sim. isso começou uma tendência depois que eu já tinha casado. Ninguém nunca nem me deu essa ideia quando Não. eu tava no processo. Acho que nem existia mesmo. E daí eu lembro que eu vi isso pós meu casamento e eu fiquei tipo, meu Deus, eu não tenho o ensaio das fotos minha de vestido de noiva. E assim, daí eu parei pra pensar, eu tenho tantas fotos minhas de vestida de noiva, tipo assim, Nossa, eu tenho tanta foto sua aqui guardada do seu casamento. são Isso é tantas fotos, lindo. tipo, eu não Ah, preciso de nenhum ensaio. E não que tá tudo bem você fazer um ensaio se você quer, vai fundo, tem dinheiro, manda bala, faz o ensaio. Mas o ponto é a gente tomar cuidado com isso, de não cair nesse discurso de que você precisa das coisas. tudo tem Então, que ter, né? são serviços que estão sendo oferecidos. Se você quer pagar, se você pode pagar, se você deseja fazer aquilo, vai, faça. Mas assim, as coisas não são necessárias, né? Então, por exemplo, no meu casamento eu lembro também que a gente não teve bolo. Isso. Porque Teve eu alguma achava, coisa que no de vocês não teve, assim, que sempre tem, mas que tá tudo bem e ninguém tipo, tá eu não quis bolo, porque, meu, já tinha sobremesa do buffet, já tinha um monte de docinho, já tinha pão de mel de levar madrugada. embora. Fiquei, meu, não precisa, tipo, já é muita comida, não precisa gastar com isso, não precisa ter isso. Eu lembro que a gente fez só um bolinho pra pôr na mesa ali, de É, decoração. tinham 3 bolos no seu, né? E daí a A gente última era serviu com na 3 mesa do bolos. café, eu acho, Isso, depois servimos na aqui. mesa do café, Mas isso não teve mesmo. aquele momento de servir bolo. E, gente, talvez alguém tenha até pensado, tá, lá na Tava festa, tipo, ó, esperando, né? cadê o bolo? Não vai ter bolo? Até guardou um espacinho pro bolo e depois ficou sem, mas é isso, não precisa. Mas se você quer bolo, vai fundo no bolo. Mas assim, de Sim, entender isso, de não tomar as decisões com base no que está sendo oferecido, mas com base no que faz sentido, né, Jana? isso mesmo. Ô, Nana, tô só de olho aqui que eu tô com um filhotinho na minha Fica casa, gente. tranquila. Vou trazer ele pro meu colo, porque ele tava Traz, grudado no sofá. Peraí. traz, fica em paz. Nossa, amei. Ó, esse aqui é o Ai, meu Oscar. Deus. A minha filha deixou ele no sofá e foi pro quarto. Então eu vou deixar ele aqui no meu Eu colo. tô ouvindo ela Aí tá tocando piano, tá tendo ela um tá. musical. Eu vou pedir pra ela Não, diminuir. não precisa, tá super baixinho. Ela tá seguindo com as tarefas dela de rotina de casa. Deixa ela, fofa demais. Ô, Nanda, e é isso, assim, às vezes a Nanda fala assim, ah, o que que precisa ter? Claro, a gente, para uma festa acontecer, a gente precisa de uma gastronomia, de uma fotografia para registrar esse momento, de um vestido, de uma decoração, mas tudo dentro do que você espera de realidade. Eu faço muitos eventos, por exemplo, agora tem uma tendência muito minimalista de tecidos, menos decoração, menos painel de LED. Eu tô com uma noiva que ela não quer nada de painel de LED, ela quer faz tudo escura porque ela quer velas. Então assim, tá indo, então assim, eu falo assim que é engraçado porque a tendência ela vem, ela vai e cada noiva sabe o que quer colocar na sua festa, né? E essa questão do bolo é muito engraçado, porque toda vez eu falo, olha, porque faz parte do nosso cronograma, Aham. vai ter, não vai ter, eu já vou tirando. Quando chega o bolo, não quero bolo, tá tudo bem.
Aí a noiva, mas e um bolo fake? Mas às vezes ela não quer por questão de custo. Eu falei, o bolo fake, ele também tem um custo tanto quanto um bolo verdadeiro. O Sim. bolo verdadeiro, se você for colocar, você não precisa servir, fica numa mesa de doces e depois a gente serve pros convidados. Não, não vai ter. Aí fala, tá, mas a hora que a sua mãe ficar sabendo, tua mãe vai querer ter bolo. E é batata. Ai, Jana, minha mãe falou que tem que ter bolo na mesa de café, porque as minhas tias, o pessoal toma e tal. E tá tudo bem também, se não ter, a festa não vai ser menos importante. Ninguém vai sair falando, nossa, tava uma delícia, mas nossa, faltou o bolo, né? Gente, são detalhes Sim, muito pequenos, que eu falo que só quem vive o processo sabe, quem tá por fora não entende. sim. E é isso, é realmente entender o que que faz sentido, o que que não faz, o que que tem que ter, o que que não pode ter. Hoje em dia tem social media, tem cobertura de stories, tem ensaio bride, tem carrinhos de sorvete, tem serviços extras, tem tanta coisa que a noiva ela tá num mundo que ela é bombardeada de informações o tempo todo, mas ela tem que saber tomar a decisão certa e realmente contratar tudo que é importante para que a festa aconteça. Total, total. E daí, Jana, dentro disso, assim, pensando no planejamento mesmo, nisso que você falou, até no cronograma, na estrutura, eu lembro da planilha da Jana, a gente ela tem uma planilha maravilhosa, que ajuda a gente a organizar o evento da melhor forma. Mas como que você acha que a gente pode ter um processo de planejamento, não só pensando nas emoções, tudo isso que a gente já falou, mas de maneira Sim. prática, assim, como que a gente pode fazer para ter um planejamento mais leve desse dia? É. Ô, Nanda, eu anotei aqui, quando a gente estava conversando, que a forma de ter planejamento mais leve. Primeiro de tudo, eu vou puxar essa oportunidade para assessoria, né? Que a assessoria ela Uhum, vem para lógico. realmente organizar, trazer realmente confiança, segurança nas contratações, ter uma boa e uma excelente orientação baseada nas expectativas de vocês. Então, o que funciona para você não funciona para o casal X nem Y. Então, ter esse olhar atento de uma assessoria que realmente entenda as necessidades, entenda as suas expectativas, a essência do casal e apresente opções, né, dentro do que o mercado oferece, que é gigantesco, tem muita gente capacitada, né, tem muitos bons profissionais em Londrina, é um polo de mercado de eventos. E você realmente entender o que faça sentido. Eu anotei como isso reduz a ansiedade, te traz mais confiança, mais segurança nas contratações, você fica mais leve durante o processo. E, filha, tá comigo, tá? Eu coloquei ele aqui no meu colo. Ah, meu Deus, pensei que perdi meu cachorro. Você vai levar ele pra lá ou você quer deixar ele? Ah, deixa eu... Tá bom. E também ter esse cronograma organizado, porque às vezes a gente tá ali puxando, gente, olha, agora é de contratar isso, contratar aquilo. E às vezes tem casais que não entendem também a importância de planejamento. Por isso que começa 1 ano e meio, 2 anos, porque às vezes você vai lidar com o fornecedor X e aquele fornecedor não tem mais a sua data. Aí você vai com o fotógrafo Y, aí começa daquele desespero, meu Deus, calma, não tem mais a minha data. Calma, a gente tem todo um planejamento, um cronograma baseado no tempo que a gente tem pro seu casamento. Então, às vezes, os noivos estão nem fechar. Eu tô com um casal assim, que não fechou nem o buffet, já tá provando o drink. Eu falo, gente, calma aí, a gente não tem nenhum espaço para casar ainda. O drink, ele é uma consequência, mas ele não vem agora. Então, ter esse cronograma organizado do processo, do que contratar mês a mês, te dá mais confiança, te dá segurança. Você não perde noite de sono achando que tá atrasada porque sua amiga já fechou tal coisa e você ainda não. Mas existe todo um processo por trás que com certeza que vai te trazer mais paz, sabe, durante esse processo. Total. Muito bom, Jana. Nossa, eu acho que isso é muito importante, assim, entender que é algo que a gente não sabe fazer, né? Então, a gente nunca planeja uma festa desse tamanho, assim. Por mais que a gente talvez faça festas de aniversário e tal, mas eu acho que, assim, pra maioria da realidade das pessoas, ninguém planeja, tem o costume, assim, de planejar festas. Isso é uma habilidade mesmo, né? É Verdade. coisa que algumas pessoas têm habilidade de fazer e outras não. Então, a gente contar com pessoas que ajudem a gente nesse processo, eu acho que é muito importante pra gente entendendo o que importa, o que não importa. E eu, pra colocar no processo mais leve, a gente já falou, mas eu vou reafirmar. Eu acho que o processo terapêutico é muito importante. Muito E eu importante. acho que ele realmente precisa ser visto como um investimento mesmo. E não como Perfeito. só mais um gasto. E assim, às vezes a gente dá tanto valor para tantas coisas, tá pagando aí 2, 3, 4, 5 mil reais em coisas que vão durar 1 hora e que tá tudo bem.
mas daí a gente acha caro outras coisas que vão sustentar a gente nesse processo, né? Nana, a gente está falando de um processo terapêutico que nem é só pro casamento. Ele vai Não, lidar com feridas ou com ansiedades do futuro também, né? De não. uma vida dois, de preparar para várias outras situações ou tratar feridas lá de trás. Então, a gente não está falando aqui, assim, claro que do casamento em si ele facilita muito, mas pensando que isso é um ganho para a vida toda, né? E não só por Total. esse período do casamento, nós não só pro casamento em si, pro dia da festa. Total, e assim, não é que todo mundo precise disso. Até uma pessoa me perguntou esses dias, uma pessoa do meu convívio pessoal, que está noiva, falou assim: Não, você acha que eu preciso fazer terapia Ah, para precisa, fala que o todo mundo meu precisa. casamento? Ó, a assessora tá falando que todo mundo precisa. Mas, por exemplo, essa pessoa, ela já fez terapia por muitos anos, ela Ah, parou entendi. agora de fazer terapia. E aí ela ficou noiva, e daí tava todo mundo, ai não, você precisa fazer terapia, você precisa fazer terapia. Mas ela falou assim, mas eu tô, realmente, agora, eu tô me sentindo bem, eu tô Que tranquila. bom. Mas por que que eu acho legal falar isso? Porque ela veio desse processo onde ela já trabalhou muitas coisas. Então, muitas coisas já foram trabalhadas, ela já teve esse processo terapêutico e agora ela tá tranquila, mas porque ela também tá colhendo frutos desse processo. E às vezes eu falei, olha, às vezes vai chegar perto do casamento, você vai precisar retomar. Então, assim, às vezes 1, 2, 3 meses antes vai bater uma ansiedade, vão bater emoções difíceis de cuidar, retoma, tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa encarar isso de começar a terapia como algo menor. Em que sentido, assim, de, meu, não é uma grande coisa, não é tipo assim, meu Deus, eu estou precisando de terapia, não tem problema nenhum, é algo para te auxiliar a aprender habilidades para lidar com as suas emoções, com as Perfeito. emoções das pessoas à sua volta, com os seus relacionamentos. E às vezes até te ajudar a entender o que é importante para você, né, Jana? Que a É gente está isso. falando isso de definir prioridades claras, definir o que você gosta, o que você não gosta, e tem gente que não sabe falar isso. Tem gente que não sabe falar se quer ou não quer bolo, tem gente que não sabe falar se gosta ou não gosta da pista de dança, É, não tem tem gente que não sabe opinião, né? se quer ou não quer fazer festa de casamento. Então, a Sim. gente precisa até desse processo de autoconhecimento também, né? Então, acho que a terapia pode ser um super aliado nesse processo. É, eu brinco assim, às vezes a gente tem que fazer terapia para lidar com pessoas que precisariam fazer terapia. É isso, às vezes esse é o processo. Mas Muito. assim, ô, Nana, tirando de tudo, assim, como entendimento, é pra ser leve, é pra ser gostoso, é pra ser, assim, pra dar saudade. Eu falo assim, que se o processo trouxe saudade, sabe, deu tudo certo. Porque quando a noiva fala assim, ai, não quero nunca mais pensar nisso na minha vida, porque realmente as coisas não saíram como ela imaginou, ela criou expectativas irreais, mas é pra ser algo bom, é pra ser algo que dê saudade de planejar. E eu falo, nossa, já quero pensar na festa daqui 5, 10 anos. Nossa, eu Sim. acho incrível quando isso acontece. Toda Porque vez que ela eu encontro viveu. a Jana, eu falo, Jana, estamos chegando perto da festa de 10 anos. Estamos chegando. Ai, não vejo a hora. Perto, gente, faltam 7 anos ainda. É, Tô super pertinho. longe. Ó, Mas pensando se é eu que a gente chega. fecha a agenda com 2 anos antes, então vamos reduzir esse tempo aí. Já dá pra daqui uns É. 4, uns 5 anos a gente já falar sobre isso, Nana. É. Nossa, Gustavo vai surtar. Se ele escutar isso, ele vai ficar assim, amor, cancela, não vamos fazer uma festa. Nem sei quem vai fazer. Ai, meu Mas Deus. assim, é isso, gente. Eu falei que eu quero fazer festa de 10 em 10 anos de casamento, Acho porque maravilhoso. precisa ser celebrado, né? Precisa. Uma bênção, um desafio, e a gente precisa celebrar não só o início, mas a continuidade também, né? Óbvio, Perfeito. não precisa ser uma festa, mas arrumar mecanismos de celebração eu acho que é muito saudável também para o casal, é muito É, importante. até porque o casamento, né, Nanda, são escolhas diárias, né? E aquilo que a Total. gente fala, o casamento ele é uma grande porta, mas depois vem a rotina, vem os anos, vem as dificuldades, vem as Total. conquistas. Então, realmente, olhar para isso como, meu Deus, olha o quanto evoluímos, olha o quanto crescemos, né? Quanto pessoas e quanto casal. Isso é muito importante. E tem que ser celebrado mesmo. Perfeito. Diana, eu acho que é isso. Chegando ao fim do nosso papo, Sim, mas eu foi queria te fazer gostoso. as perguntas dos nossos quadros fixos também. Tá. E a primeira pergunta que eu sempre faço é se tem alguma mulher ou algumas mulheres que te inspiram quando a gente fala desse assunto, casamento, festa de casamento, se tem alguém que você lembra nesse momento. Nanda, assim, eu lembro com muito carinho de muitos casais que passaram né, por mim, pela Votos, que eu tive o prazer de estar presente. Você é uma delas. Então, assim, eu hoje sendo mãe de uma menina e pensando que futuramente isso vai acontecer comigo e a forma com que você trouxe sua mãe, que foi muito leve. Eu lembro eu lembro assim do first look com seu pai na varanda. Eu tenho essas fotos, eu fico super emocionada quando eu vejo.
Eu falo assim que quando eu vejo uma filha realmente vivendo ali, honrando os pais durante esse processo, eu me sinto muito, muito tocada, sabe? São coisas que eu espero viver isso futuramente. Mas no processo, como eu lido com muitas mulheres, muitas mães, muitas noivas, cada uma, eu falo assim que cada uma delas traz uma história, né, uma bagagem e uma força. Eu já tive noivas que casaram sem as mães, sem os pais, por falecimento, e tem que ser forte, tá vivendo aquela vida ali e não tem os pais para compartilhar. Então tudo isso me fortalece e de alguma forma isso me marca muito, sabe? Noivas que realmente entendem o significado, que os momentos quando tem os casamentos tem os louvores, que eu acho maravilhoso, entender realmente quem é o convidado ali especial, isso para mim é muito importante. E uma coisa que eu gosto muito de falar também, Nanda, é que o mercado de eventos, ele cresceu muito. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de trabalhar com muitas mulheres, parceiras no mercado de casamento. Então, decoradoras, donas de buffets, fotógrafas, DJs, bandas, vestidos, né, os ateliês. Então, isso pra mim, assim, é muito, muito importante. E eu me fortaleço cada vez mais nisso também, quando eu consigo aprender com com as minhas noivas, meus casais, e quando eu consigo também aprender com as mulheres que são tão fortes e tão unidas nesse processo. Assim, para mim é uma honra ter essa bandeira feminina, sabe, no mercado de eventos que lida com tanta emoção, com tanto sentimento, tem o feminino que caminha por isso, sabe? É muito legal, é muito prazeroso. Perfeito, Jana, muito bom. Jana, tem algum filme, alguma série, livro, alguma coisa que você lembra também desse universo de casamentos que te marcou e que você quer recomendar para a gente? Sim, eu gosto muito de ler, então assim, eu gosto muito de ler histórias de romance, eu leio livros de autoajuda, mas eu sempre vou caminhando entre os dois, assim, às vezes eu quero uma coisa mais leve, eu leio coisas leves, eu quero coisas mais intensas de estudo, profundo, eu vou para esse caminho. E uma coisa legal que eu acho, que eu até postei recentemente no meu Instagram, Nanda, é que antes de fundar a Votos em si, eu já era formada, já era casada, estava fazendo uma pós-graduação em comunicação e eventos, e eu queria dar um nome para minha empresa. E eu não queria que fosse, né, Janaína Biscaia, eu não queria que tivesse meu nome, eu queria que fosse uma cara de empresa, algo grande, algo que futuramente pudesse ser usado como um posicionamento estratégico mesmo. E eu lembro que eu li um box da Nora Roberts, que chamava Box das Noivas. Então eram quatro amigas que criaram empresas, que tinham suas empresas de eventos, e no final elas fundaram uma grande empresa que era responsável por toda a condução. Então tinha a fotógrafa, a decoradora, a assessora e a moça que fazia os bolos e os doces. E elas criaram uma empresa chamada Votos Eventos. E dali, depois que eu li esse box, assim, que foi, eu tenho até hoje guardado, inclusive, que eu sou aquela leitura que gosta do cheirinho do livro, sabe? Uhum. Eu falei, nossa, mas por que não Votos Eventos? Eu tinha até um amigo na época em casa, eu falei assim, olha, por que não? A gente tava conversando, e eu comecei a escrever no papel, votos, eventos, traz isso, traz aquilo, qual é... E aí eu troquei o O pelo U, Votus, para trazer um pouco mais de identidade para a marca, mas é um livro que me marcou e foi o responsável por dar esse pontapé, assim, sabe? E aí, recentemente, eu li um livro também que eu gosto muito, assim, de ler também sobre histórias, romances de casamento, e eu li esqueci o nome do livro, Nanda, que a gente leu junto, Como Destruir um Casamento. Ah, Como Arruinar um Casamento. Era um Uhum. casamento. E foi muito legal, porque eu comecei achando que era uma coisa, no meio do caminho eu achei que era outra. E ali, ela, sobre a visão de uma convidada, ela percebe os momentos de nervosismo, ou de ansiedade, ou de pequenos surtos que a noiva tem durante o processo. Não é o carro que ela queria, não era o vestido que ela queria, e no final não era sobre o carro, não era sobre o vestido, né? Isso eram Muito legal. problemas internos. Então, assim, foi uma leitura muito leve, que tudo eu aprendo, tudo eu trago algum aprendizado, assim. E foi uma leitura muito legal de ler também, até recomendo aqui, quem puder ler, que é muito gostoso. Esse livro, Como Arruinar um Casamento, ele é muito legal mesmo. Eu tava lendo, daí o Gu me viu lendo ele e ficou, o que você tá lendo essas Como coisas? você vai explicar, né? Não, realmente, o nome é meio ruim, mas ele é muito bom, esse livro. Porque eu acho que ele faz a gente refletir sobre isso, né, que a gente tá falando. O que a gente esconde atrás dessas coisas que a gente tá falando. Muito bem Que são as mais humorado também, então às vezes eu importantes. gargalhava, lendo ali na Nossa, é muito poltrona. gostoso. É muito gostoso, né? É. E Jana, se alguém gostou de você, quer conhecer mais sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, como que essa pessoa pode te encontrar? Tá.
Nós estamos no Instagram, Votos Eventos. Então, se colocar Votos Eventos, já vai aparecer o nosso Instagram, a nossa página. Lá eu compartilho diariamente, né, os casamentos, trago muito conteúdo. TikTok também, já estou entrando na moda do TikTok, porque eu entendo Ó, que a gente tem, foi difícil, né? Imagina, eu, uma jovem senhora, entender que tem que estar no TikTok. Mas tá sendo bem legal, porque eu falo que a gente traz de uma forma mais leve o planejamento, situações engraçadas de um casamento. Então, TikTok e Instagram tá como Votos Eventos mesmo. Só legal. trocar o O pelo U, que com certeza vai me encontrar. E todas as ouvintes aqui do podcast da Nanda terão condições super especiais. Para mim é um prazer realmente estar presente nesses momentos. Então, vocês podem contar comigo. Combinado, perfeito. Gente, recomendo 1 milhão de vezes. Já foi assessora de casamento também de outras amigas minhas, né, Jana? Ela é Sim. maravilhosa e muito, muito competente, excelente no Que trabalho dela. bom, Nanda. Fico feliz. Mas, Fico feliz Jana, pelo vamos convite mais encerrar uma vez. então. Muito obrigada por tudo. Eu vou parar de gravar aqui, a gente pode continuar mais um pouquinho aqui. Mas, Combinado. gente, a gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Jana, acompanhem o trabalho dela e nos vemos logo, logo. Combinado. Tchau,